Olá, meus queridos alunos, como é que vocês estão? Tudo bem? Vamos começar então hoje mais uma aulinha aí de geografia, né? Lembrando aí que já é a nossa última semana de aula, né? Na semana que vem nós já iniciamos a semana das AES, então é muito importante essa preparação, a gente ir revisando aí todo o conteúdo que já foi estudado. Então, na sexta-feira, nós deixamos aí para vocês uma lista de exercícios, né? Um estudo dirigido preparatório para essa prova. Então, eu espero que vocês tenham realizado, que hoje a gente vai repassar, fazer uma correção aí sobre alguns pontos, né, importantes para a nossa prova, para a nossa segunda AE. Então, vamos lá para a correção. Antes disso, eu queria passar para vocês aí de casa, né, que a gente não teve essa oportunidade. Aqui em sala, fazendo a correção, nós detectamos aí, né, observamos uma aluna lá do SP3, eu não me recordo o nome dela agora, mas ela foi bastante atenta a essa questão e a gente conseguiu manobrar, resolver aí o mais rápido possível com os alunos aqui presentes, tá? Então, eu quero explicar para vocês que essa questão 5 aqui, que fala sobre a região que compreende o Círculo do Fogo, dentre as opções aqui que a gente colocou para vocês, o que a gente queria que fosse a resposta correta? Que os países do Sudeste Asiático, como Japão, Filipinas e Indonésia, situam-se no Círculo de Fogo, região em que frequentemente são registrados abalos sísmicos. Realmente, pessoal, todas essas regiões, né, Japão, Filipinas e Indonésia, são influenciados por essa região, né, que compreende o Círculo de Fogo. Vão ser regiões aí que são constantes, né, os tremores de terra, os abalos, os tsunamis em algumas regiões. Mas aí o que ficou de forma errada aí foi que a gente colocou países do Sudeste Asiático. E o Japão, né, não se classificaria como do Sudeste Asiático, né? Então, ele compreenderia aí a porção leste do território, tá? Então, nós anulamos essa questão e nós vamos fazer aí a redistribuição, né, a contagem de scores novamente. Então, fiquem tranquilos aí que a nota de vocês vai ser alterada em função da anulação dessa questão, tá bom? Ninguém vai perder, muitos aí vão ganhar um pontinho a mais por causa da anulação desse item, ok? Então, vamos lá, vamos continuar fazendo a correção do exercício que que os professores de vocês, né, eu e o aspirante Martinho deixamos aí. Vamos lá, vamos tentar verificar, absorver o máximo de informações possíveis, tá? Como essa prova é centralizada, então a gente quis trabalhar com vocês muita parte de localização, orientação, né? Pegar esses pontos importantes dentro do mapa, porque geralmente essas provas vêm cobrando muito essa parte, né? A parte física, a parte territorial, localização, interpretação de mapas. Então é muito importante a gente trabalhar dessa forma. A gente já viu muito aí os outros conteúdos, então eu achei importante a gente reforçar mais nesse aspecto, tá? Então, o que a gente pediu? Para vocês utilizarem o mapa da página 87 do livro didático, né? Da Comunidade dos Estados Independentes, físico, e o mapa, o mapa da página 82 do GeoAtlas, que trabalha lá a parte Europa Oriental e Centro-Norte da Ásia. Também um mapa físico, tá? Então, se tem essas opções aí, podem utilizar ali bastante o GeoAtlas, que vai facilitar aí a interpretação dessas questões. Então, o que nós pedimos, falando do território russo? Identifique os 3 maiores rios da Rússia, tá? Então, os 3 maiores rios da Rússia, nós temos o rio Lena, com 4.400 quilômetros. Erradinho aqui, né, pessoal? Então, o rio Lena, tá? Ele tem a sua nascente nesse ponto aqui, na região que compreende o Planalto Central Siberiano, e ele vai percorrer toda essa extensão aqui, tá? O rio Lena, até desaguar aqui no mar de Laptev, tá? Que vai dar acesso aí ao Oceano Glacial Ártico. Depois temos o rio Obi. Então, o rio Obi, ele tem sua nascente nesse ponto aqui, tá? Então, ele vai percorrer toda essa região que compreende a planície da Sibéria,
até desaguar no Mar de Kara, tá? Dando acesso então ao Oceano Glacial Ártico. E temos em terceiro lugar o rio Yenisei, com 3.487 quilômetros quadrados. O rio Yenisei é esse aqui, tá? A sua nascente está aqui bem perto, é esse Monte Saiyan, tá? E ele vai percorrer toda essa região também até desaguar no Mar de Kara, dando acesso ao Oceano Glacial Ártico, tá bom? Então, os 3 maiores rios que nós temos no território da Rússia. Então, 2 deles aí estão localizados, né, na planície da Sibéria. Aí perguntamos, qual a localização desses rios indica evidenciando o tipo de relevo? Então, a gente já falou aí, né, o rio Lena tem sua nascente no Planalto Central Siberiano, né? Desculpem. Então, nessas proximidades aqui do Planalto Central Siberiano, nós temos a nascente do rio Lena, ok? E os rios Obi e Yenisei se localizam na planície da Sibéria. Então, está localizado nessa região aqui. Indique onde esses rios desembocam, né? Primeiramente nos mares aí, o Mar de Kara, os 2 rios Obi e Yenisei, e o Mar de Laptev, né, que é o rio Lena, e ambos vão dar acesso aí ao Oceano Glacial Ártico, tá bom? Deu para interpretar direitinho, né? Então, vamos lá. Indique as principais planícies da Rússia, né? Se a gente observar o território da Rússia, ele tem em maior quantidade aí áreas de planície, né? Longas áreas de planície, principalmente na região que compreende a Sibéria, né? Olha só, para a gente observar aqui toda a extensão da Sibéria, então a gente vai ter uma concentração muito ampla de áreas de planície. Então, no lado oeste, nós destacamos a planície sarmática, tá? Mas pode aparecer para a gente planície russa ou planície europeia oriental. Então, esses 3 nomes podem sair aí identificando uma mesma localização, tá? Porque às vezes utilizam esses nomes aí regionalmente, localmente. Então, a gente vê diferenças aí entre os mapas. No nosso livro didático aparece a planície sarmática, mas podem entender também, tá? Todo mundo aí como planície russa, da Rússia, ou planície europeia oriental. Então, na parte oeste nós temos essa característica de planície. Dividimos então esse território com os montes Urais, né? Esse divisor natural aí da Europa e da Ásia. E do lado leste nós vamos ter a planície da Sibéria, a planície siberiana, que se estende até o rio Yenisei, tá? Que é o limite aí dessa área de planície, ok? Se a gente fizer uma observação aí da Sibéria, né? Então a gente pode ver essa característica. Temos do lado oeste a planície sarmática, os montes Urais, passando pela planície da Sibéria. Depois passamos pelo Planalto Central Siberiano, né? E aí nós vamos ter uma área de maior altitude, uma área mais montanhosa na parte leste desse território, tá? Só para a gente ter uma dimensão dessas áreas. Qual a localização do Mar Negro e quais tipos climáticos ocorrem nessa região? Então, nós temos aqui o Mar Negro, tá? Está localizado aí a sudoeste, né? Na parte sudoeste, próxima à região do Cáucaso, onde a gente encontra aí o Monte Elbrus, né? Um monte de bastante altitude no continente europeu. Então, essas regiões aqui, como elas apresentam em geral aí a latitude menor que 50 graus, né? Então, vão ser regiões de temperaturas mais amenas. Lembrando que na Rússia a gente vai ter, né, desde o clima polar, regiões muito frias, né, regiões temperadas. Então, aqui nessa localização, nas proximidades do Mar Negro, do Mar Cáspio, né, aonde a latitude aí varia entre 40 e 50 graus, nós vamos ter as temperaturas mais amenas, tá? Uma temperatura mais equilibrada aí.
E o clima nessa localização corresponde ao semiárido e desértico, tá? Então, trouxemos um mapinha de clima aqui para vocês. Então, localizando o Mar Negro, tá? E o Mar Cáspio aqui. Nós temos aqui o Cáucaso, né? Que é uma região de grande altitude. Nós vamos ter o que nessa região de grande altitude? Um clima frio, né? Pela questão do relevo, né? Ser bastante elevado. Então, nessas proximidades aqui, então nós vamos ter até áreas de deserto, né? Então, nós vamos ter a variação de climas semiáridos, tá? E desérticos nessa região, ok? Então, observem bem a composição dos tipos climáticos em todo o território asiático, né? Saindo do clima polar, passando aí pelos climas frio, né? Temos então essas regiões do Cáucaso, a região do Himalaia, o clima frio de alta montanha, regiões desérticas e semiáridas, tá? Temos as regiões também que compreendem aqui esse verdinho, tá? São regiões temperadas, então regiões muito exploradas pela agricultura, tá? Então, muito importante a gente entender que a vegetação temperada, de floresta temperada desses territórios, foi amplamente devastada pela agricultura. Temos também, olha só, no sul e sudeste asiático, então a gente vai ter aí climas quentes, né? Então a gente tem desde o clima equatorial, cortando aqui a linha do Equador, tá? Climas tropicais, pegando a Índia, pegando toda essa extensão, e também clima subtropical, tá bom? 3 tipos climáticos quentes aí, bem importantes na parte sul e sudeste do continente. Quais os 2 tipos de vegetação predominantes no norte da Rússia? Então, nós vamos ter na região polar a tundra, tá? E na região mais fria, a floresta de coníferas taiga, tá? Aquela composição florestal resistente ao frio. Identifique onde se localizam as áreas de planaltos e montanhas na Rússia. Então, vamos voltar aqui no mapa rapidinho. Áreas de planaltos e montanhas na Rússia. Então, a oeste eu vou ter as áreas de planície, e os planaltos e montanhas, eles se localizam na parte leste do território da Rússia, tá? Então, eu tenho uma concentração maior dos planaltos, né? O Planalto Central Siberiano, as regiões de montanhas, na parte leste, ok? Coloquei aqui, observa-se as planícies a oeste e a leste os planaltos e montanhas. Em relação à posição geográfica, identifique uma referência ao norte. Então, ao norte, nós colocamos lá o Oceano Glacial Ártico, ok? Ao sul, continente asiático. Ao leste, nós colocamos aí o Oceano Pacífico, tá? A oeste, nós colocamos, deixa eu ver o que coloquei de referência aqui, a oeste, o Mar Negro, que nós tratamos dele aqui agora há pouco, e noroeste do nosso mapa, deixa eu voltar aqui, ao noroeste do mapa, nós colocamos aí o continente europeu, tá bom? Então, só para a gente lembrar essa questão de localização, facilitar essas identificações, caso a gente precisa utilizar esse recurso aí na prova. Questão 2, identifique a localização das indústrias de base e das indústrias de bens de consumo no território russo. Então, eu trouxe um mapinha aí que a gente utilizou nas aulas anteriores. As indústrias de base, né? Metalúrgica, siderúrgica, petroquímica, tá? Essas 3 que estão descritas aqui, elas estão localizadas na Sibéria e principalmente nas proximidades dos montes Urais, tá? Então, a gente vê aqui uma distribuição em território da Sibéria,
e uma maior concentração próximo aos montes Urais, tá? E isso se deve aos recursos, né, recursos naturais encontrados nessa região. Então, isso facilita a instalação dessas indústrias de base, tá? Que dão suporte a outras indústrias. Também perguntamos aonde se localizam as indústrias de bens de consumo. Então, geralmente elas vão estar próximas aos grandes centros, tá? E aí a gente fala de indústria alimentícia, indústria têxtil, de eletrônicos. Então, a gente tem Moscou aqui e temos uma concentração maior dessas indústrias próximas a esses centros, ok? Pedimos também para vocês identificarem 5 principais recursos minerais da Rússia. Então, os 2 mais importantes aí recursos que a Rússia detém são petróleo e gás natural, tá? E aí a gente também poderia mencionar ainda o uso de carvão mineral, minério de ferro, cobre, tá? São alguns dos recursos naturais que temos nesse território, ok? Nós trabalhamos aí também esse mapinha que demonstra aí a organização do espaço no território russo, né? Nós temos aqui o grande centro, né? As proximidades de Moscou, então essa região mais urbanizada, onde a gente vai ter essa diversidade de indústrias, como a gente falou, principalmente as indústrias de bem de consumo, que vão estar nessa localização. Então, nós temos aí alguns portos, né, no Mar Negro, nas proximidades do Mar Cáspio, tá? Porque para facilitar essa escoação da mercadoria, tá? As regiões mais povoadas estão descritas e regiões de indústrias especializadas, como a gente falou. Então, pega aí a parte da Sibéria, né? E aí a gente vai ter as indústrias, então, de base, como já falamos, metalúrgica, siderúrgica, petroquímica, ok? Então, só para descrever aí essas informações. Na questão 5, em relação ao quadro geopolítico da Rússia, identifique países do Oriente Médio e da África que mantêm relação com o governo da Rússia. Então, nós trouxemos aqui algumas regiões, né, que a Rússia vem ampliando aí relações, né, buscando se aproximar de outros governos, demonstrando seu apoio, né? Então, no Oriente Médio, em 2015, a Rússia fez uma pequena intervenção na Síria, né? Então, se aproximando desse território. E aí a gente tem também Turquia, Jordânia. Na África, nós temos, então, uma aproximação da Líbia e do Egito, tá? Por que a Rússia, né, no cenário mundial, ela tem feito essa aproximação com outras regiões, outros países? Porque a presença russa, né, em algumas áreas do planeta na verdade, uma estratégia contra interesses de outros países, como Estados Unidos, por exemplo. Então, hoje, pela liderança, né, de Vladimir Putin, muitas regiões veem com bons olhos, né, a parceria, a aproximação com a Rússia, né, vê a liderança do Vladimir Putin de forma positiva. Então, eles têm estreitado laços com essa região, tá? Então, se a gente pensar no cenário mundial, está havendo uma modificação, né? Então, essas alianças, esses interesses, essas aproximações são muito interessantes, né? Porque, de certa forma, eles veem que os Estados Unidos estão perdendo espaço. Então, essas outras regiões se aliando, estão buscando uma maior autonomia, né? Um maior potencial aí frente a essas potências. A intenção disso tudo é fortalecer sua atuação econômica e geopolítica com outros governos, principalmente do Oriente Médio e o norte da África, essas regiões aqui que a gente falou, tá? Muito importante a gente lembrar disso. A Rússia também tem feito aí há bastante tempo, né? Já tem relações com o Brasil, mas tem se aproximado cada vez mais,
fazendo acordos, parcerias, né? A gente tem visitas aí dos chefes de Estado. E para que isso? Eles têm feito acordos multilaterais. Então, já lembrando que Rússia e Brasil fazem parte aí do BRICS, né? Então, eles têm se aproximado cada vez mais e também tem parcerias estratégicas de aliança tecnológica, tá? Então, um auxiliando o outro aí. Lembrando também que a Rússia, ela importa, né, boa parte da nossa produção de carne bovina e suína, tá bom? E temos também aí apoio e facilidade no comércio, diminuição de impostos e tarifas, né? E temos também investimento nas áreas aeroespacial, técnico-militar e telecomunicações, tá? Então, cada vez mais a Rússia ia ampliando seu poder de atuação, suas parcerias e acordos com outros países. Pedimos aí que vocês fizessem uma cruzadinha identificando as 14 fronteiras, né, que a Rússia faz com outras regiões. E aí acabou passando, né, que a gente esqueceu de colocar o 14º país aí nessa cruzadinha, mas a gente vai colocar ele aí agora, tá? Pedimos aí uma fronteira da Rússia localizada no extremo oriente do continente asiático e é banhada pelo Oceano Pacífico. Então, estamos falando de Coreia do Norte. Outra região, país europeu localizado na porção oeste da Península Escandinava. Então, faz fronteira com a Rússia, Noruega. 3. Era considerada uma das repúblicas mais desenvolvidas da ex-União Soviética em razão das reservas de petróleo. Então, estamos falando de Azerbaijão. 4. Foi uma dos principais países da extinta União Soviética. Então, nós estamos falando da Ucrânia. 5. Considerando o maior e mais populoso das 3 repúblicas bálticas, a Lituânia. 6, deixa eu localizar, região formada por áreas, né? Por áreas desérticas, de estepes e montanhas. Então, estamos falando do Cazaquistão. 7, a renda per capita está entre as maiores do mundo, Finlândia. 8, segunda maior economia do mundo, China, é claro. 9, apresenta o deserto de Gobi, que a gente falou bastante aí também, a Mongólia. 10, país marcado conhecida por sua arquitetura medieval, é a Polônia. 11, país que vive situação conturbada com movimentos separatistas da Abcásia e Ossétia do Sul. Então, é a Geórgia, né? Os vários conflitos existentes ali. 12, país marcado pelo autoritarismo de seu governo. Houve recentemente a prisão de um jornalista. Então, a gente também trabalhou relacionado a esse assunto. Estamos falando de Belarus ou Bielorrússia. 13, é um dos 3 países bálticos, a Estônia, e ficou faltando 14, tá, pessoal? Vocês podem colocar aí que a Letônia, né, tem as principais atividades econômicas desenvolvidas no setor agrícola, que se baseia principalmente no cultivo de beterraba, cereal e batata. O turismo e a indústria, cujos principais segmentos são também alimentício, têxtil, madeireiro e de maquinário. Tá bom? Então, essa é a correção do nosso estudo dirigido. E na sexta-feira, então, a gente vai finalizar aí com mais algumas questões, mais alguns itens para a gente passar, né, revisar todo o assunto que foi dado nesse trimestre. Tá bom? Então, até sexta. Um grande abraço e até mais.